Por onde começar, né? Estava ali fora pensando, eu estou igual novela da Globo há uns anos atrás, né? Que sempre começa perguntando se vocês se lembram do capítulo anterior. Hoje já não é mais assim. Pois é, eu sou velhinho. Hoje é capítulo novo, sim, certamente. Mas, estava eu lá pensando o que traria para hoje para nós. Né? Aí ontem, lá para as tantas, eu falei assim, eu vou pedir um palpite para a Marilene. Mandei um e-mail para ela, que ela me respondeu hoje 13h, falando assim, cara, eu não consigo pensar em nada. Aí estava eu, olha que divertido. Estava eu depois do almoço, estava escovando os dentes e alguém soprou alguma coisa no meu ouvido, graças a Deus. Então eu pensei comigo, é início de ano, é início de temporada, é época de renovação. E essa era a minha proposta, e eu não achei texto nenhum, não é bom assim, é divertidíssimo, né? Que pudesse me suportar. Isso mostra que eu já sou mais insuportável do que o habitual, né? E eu me lembrei que na última reunião de sábado, a Vanessa fez o estudo e trouxe para nós um texto do Evangelho. E com base nesse texto, eu encontrei uma fonte, não essa do Jugo Leve, né? Essa é mais complicada, que trouxesse essa informação para nós. Tá? Então, nós vamos fazer uma leitura dessa parte do Evangelho. Eu, particularmente, não gosto de usar o Evangelho segundo o Espiritismo para o estudo, né? Porque a nossa proposta é um estudo de Evangelho sem direcionar. Não é assim? Mas, esse foi o texto do meu culto e foi trazido para cá no sábado. Daí o motivo de eu trazê-lo. Vocês me desculpem ficar preso nesse texto que está aqui. Voltando então às cenas do capítulo passado, vocês se lembram do último estudo que nós fizemos? Ano passado, de quantos dias? Nós falamos de enfermidade. Matou, né? O que mais? Enfermidade, fé, ó, já está saindo, já está melhorando. O que mais? E oração. Isso. Né? E a pergunta básica que nos foi feita aqui, essa vocês vão se lembrar, foi: o que é que me trouxe a esse agrupamento? Foi a primeira pergunta que eu fiz? Não é? Qual foi a resposta? Básica, média? A cura. Então o que me trouxe foi a enfermidade. Não é isso? É verdade? Às vezes eu acho que alguém enfermo, eu trouxe alguém enfermo me traz. A enfermidade é minha, não é dele. Não é? Nós fomos discorrendo aí sobre algumas informações que nos levam a concluir os graus, os níveis de enfermidade, qual que é a significação, o significado, o significante correto e a sua presença em mim. Que é que significa a enfermidade em mim. Não foi isso? Lembraram mais ou menos? Então tá. Então nós vamos ler o texto e depois nós vamos, à medida que a gente for lendo, nós vamos trocando uma ideia sobre a proposta. Tá bom? Então vamos lá. Motivos de resignação, do item Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 12, tá? Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Não é? Quando nós chegamos aqui, qual o tipo de cura que nós queremos? Física, né?
Como é que é o discurso? Eu quero um remédio pequeno, doce, dose única, efeito imediato e duração eterna. Esse que é o bom? Menino? Esse é o melhorzinho da vida. Né? Esse é o meu desejo humano. Não é assim? E aqui de cara, ele já diz para nós, olha, a compensação que hão de ter os que sofrem é a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Não é? Sofrimento. Você se lembra que nós falamos sobre sofrimento ano passado? Lembra, Liana? A Madalena está aqui, você vai sofrer comigo. Prepara o nome. Por que é que eu sofro? As coisas não acontecem do meu jeito. Ah, não acontece do meu jeito, então eu sou rebelde. Então, espera aí. Quando eu peço algo a alguém, eu espero que a resposta seja Sim. aquilo que eu quero. Do jeito que eu quero, da cor que eu quero, do tamanho que eu quero. Agora que eu quero. Já está todo mundo afinadinho, né? Isso mostra para nós, a cada item que nós discutimos, que nós sabemos exatamente o que precisa. O que nós temos que fazer. Não é? Eu sei. Não é? Verdade ou mentira? E eu sofro com a minha rebeldia, porque não é do meu jeito, porque assim eu não quero. Não é possível. É possível? Como é que Deus faz um negócio desse comigo? Não seja vossa, depois seja feita a vossa vontade. Seja feita a a nossa, seja feita a nossa vontade. Não é assim? Então, de cara, com esse parágrafo, ele já me avisa que se eu me resignar diante daquilo que se apresenta a mim, eu já tenho um atenuante. É isso? Mais ou menos isso? Beleza? Pode pular? Vou ler de novo. Olha, só me fala uma coisa. Se eu der conta, eu te falo. Se não me acerta, Pois é, pode falar. porque é o seguinte, ele fala, bem-aventurados os aflitos. Aflitos em quê? Em tudo, né? O que é que me traz aflição? Qualquer coisa pode trazer aflição, Sim. digamos. Agora, se ele quer que eu fique aflita para ele depois me consolar, como é que é isso? Não. Bem-aventurados aqueles que afligem diante daquilo que se apresenta, seja enfermidade ou não. Aquilo que Deus quer para mim naquele momento, mas que eu tenha a tranquilidade de me resignar. Que aquilo, nas palavras do Emmanuel Cuxito, tudo é transitório, tudo é passageiro, e eu preciso passar por isso. Ah, então eu preciso dessa coisa. Sim, é meu. É meu. Se veio para mim, Eu sofro e depois ele me consola. até eu aprender a não sofrer com isso. Porque o sofrimento, o que é mesmo? Nós acabamos de falar? O sofrimento é a minha rebeldia diante daquilo que se me apresenta. Não é? Eu vou me rebelar, eu vou espernear, eu vou xingar, eu vou brigar, eu vou empurrar. Eu vou muitos verbos na primeira conjugação. Até eu acolher. Pode. Você está caladinho demais hoje? De virar. Pode falar. Talvez, Tamara, quando ele diga assim, também eu posso ler, né? Bem-aventurados aflitos, quando eu entro numa aflição, algo se agita dentro de mim, algo se move dentro de mim e me incomoda. Se me incomoda, eu então posso ser consolada através dessa compensação de que o sofrimento é o prelúdio da cura. A agitação que acontece dentro de mim, porque vocês já viram que tem coisas que acontecem, são terríveis, mas não me agitam?
Já viram isso? Sim. A fome na África agita vocês? Está lá na África, não é verdade? Mas se algo me agita, algo me deixa aflita, mexeu comigo, mobilizou uma energia tal, e essa energia é que pode ser consolada. O consolo é o sofrimento, traz a resignação de compreender como o caminho para a solução. Porque se não te agitar, não tem nem caminho para a cura. A E inércia... ainda não se agitou em mim, não tem caminho de Sim. cura. Sim, Não é exatamente. verdade? E aí eu caio no meio do É. caminho, Até agitar. Enquanto eu Até não... me deixar aflito. Enquanto eu não reconheço e não conheço, enquanto eu ignoro, eu não consigo fazer parte disso. Não é? Aonde está a minha responsabilidade? Mas se eu conheço e ignoro, eu sou responsável por isso. O movimento me leva para uma ação, positiva ou não, a inércia não. Né? Muito bem. Tá? Só uma coisa, Tamara, a mais que ele me consola, não. Ele não. Eu, na certeza de que isso é um prelúdio para a minha cura. É um conforto para mim. Essa história de Deus lá fazendo por mim aqui, não é assim que funciona. Não é assim? Nós já sabemos disso. Tá claro? Então vamos lá. Pode ir? Também podem essas palavras, olha, está escrito errado aqui, ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. É muita pancada, né? Pensa bem. Na minha... Obrigado por quem trouxe a água, não vi não, mas... Obrigado. Pensa comigo. Uma das conversas que nós tivemos para trás aí, o doutor Inácio afirma para nós que, segundo alguns estudos do plano espiritual, quantas encarnações cada um tem? 10.000. 10.000. Não é? No livro... Não é no Ícaro, não. No livro Tabernáculo Eterno, não é? Quando Adamastor leva o Santos Dumont e ele faz a regressão de encarnações, vocês se lembram disso? Lembra, não lembro do número, não. Ele voltou 4. E daí para trás Adamastor falou: não perde tempo com isso não, porque não tem nada de aproveitável. André Luiz também. Pois é. De 10.000, faz a conta aí, para 4, É tudo igual. isso é só a ilustração, tá? Só para eu ter noção de qual é a minha condição enquanto encarnado aqui, nesse órgão. Qual é a minha necessidade, qual é o meu papel. Né? Então ele diz para mim aqui, ó, o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas, passadas, podem ser de agora para trás. Qualquer falta que eu cometer diante da lei de Deus, não é? Vai para minha conta. E caderneta de mercearia não dá conta dela, não. Acumula. Sempre acumula. Eu não tenho compensação, eu tenho atenuante. Tá? Quer dizer que uma coisa, lembra do que o Trigueirinho falou? Olha, se você pensar mal de alguém, já foi. Eu não consigo pegar esse pensamento e anular. Eu consigo emitir um segundo, atenuando o primeiro, mas o primeiro já foi. Alguma coisa vai mesmo, então, né? Tá? O mal, por menor que seja, ele já foi emitido. A minha intenção
já foi descrita através da minha própria narração. Já começou a endoidar. Calma. Vocês já pensaram nisso? Pode que é sério? Perdida. Não. Ninguém está perdido. Nós estamos aqui para isso. Ô Anderson, Pois não. há umas semanas atrás eu trouxe para nós aquela visão do guia também, né? Do guia do pessoa. É como se nós estivéssemos numa prisão e não nos achássemos, não achasse que eu cometi algum erro. Eu estou presa, estou limitada, eu estou passando por dificuldades, mas eu não cometi nada. Acho que é injusto, né? Então eu vou lá, presa, cometi um crime, mas eu não me sinto culpado. A única coisa que aconteceu foi que eu esqueci. Não é? Porque a lei não esqueceu de mim. Não, tá lá. Uma vez contraída, ou uma vez agredida a lei, ou indo contra a lei, a dívida já é minha. Acontece que nós encarnamos e esquecemos aquilo que fizemos. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Para não continuarmos no mesmo sentido. Aí quando vem a conta, quando você está falando que aparece assim, então eu vou sofrer alguma coisa agora para solucionar aquela minha inflação. Aí eu também não quero. Então vamos prolongando ainda mais o nosso sofrimento. E aumentando a conta. E aumentando a conta. É muito claro esse aspecto, né? Pois não. Digamos o seguinte, é um caso agora recente, aquela menina que ficou 8 horas com uma bala na cabeça. Sim. Apagando. Mas nós temos que rezar pelo médico. Temos. Faz parte minha rezar por ele. Certamente. Tá? Do erro que ele cometeu, eu rezar por ele. Pedir a Deus por ele. Por esse erro, para mim, para poupar as dores do sofrimento dele. É um ato de amor que eu vou fazer. Certamente. Ele deixou de atender a menina, ela estava pagando, porque deve estar enquadrada nisso ou não que você passou. Esse sofrimento que ela levou às 8 horas e veio desencarnar. Está dentro desse contexto, estou respondendo esse contexto. Agora, o irmão que deixou de atender, contraiu uma dívida, do qual nós temos a necessidade eu tenho a necessidade de pedir por ele. Certamente. Vamos tentar entender assim, ó. Isso que eu queria, que se está enquadrado, isso, só isso. Sim, tá tudo enquadrado. A diferença é, eles têm um contexto onde o médico, segundo ele, avisou que ia faltar, faltou, ela foi baleada por uma bala achada, porque não existe bala perdida. Certo? É verdade. Não existe bala perdida. Foi parar no hospital, podia ter ido para outro onde fosse atendida, mas não foi parar nesse. Né? Essa é a visão minha. É a visão que a mídia humana me traz. Mas se eu chegar aqui e falar assim, espera aí. O que aconteceu aqui? Qual que é a história dele? Qual que é a história dela? Qual que é a história da direção do hospital? Eu não sei. O que levou ele exatamente a não ir ao trabalho? Não sei. Que julgamento eu posso fazer? Nenhum. Eu posso rezar? Posso, profundamente. E esquecer o julgamento. Isso, ele esqueceu, não julgar. Esquece, ele não é digno de ser julgado. No livro que nós estamos estudando sexta-feira, que é o lado oculto dos buscadores, eu vou dar até o final do ano, eu ainda decoro. Existe uma colocação muito clara a esse respeito, que diz o seguinte: olha, antes de eu proferir qualquer pensamento, qualquer palavra, o pensamento normalmente é o primeiro, né? A respeito de alguém que cometeu algo que eu julgue que já está errado, né? De ser uma coisa espantosa, agressiva, fora do normal, fora da lei, eu preciso me colocar no lugar dele e fazer a seguinte pergunta: em que condições eu faria o mesmo? Eu estou isento de fazer o mesmo? Quando eu li isso, eu falei, cara, não estou. Pode ser que a condição que eu faça seja diversa da dele, mas apto a fazer, enquanto eu sou humano, eu vou fazer. Queria muito dizer assim, não, isso não faz parte de mim, nesse planeta. Infelizmente. Sexta-feira agora nós vamos ter que trazer isso para casa, o julgamento. Quantas vezes eu julgo por
dia. Ixi, você deu conta de responder? Uai, eu já pedi a O computador ficou rodando assim. Também não foi pedido pra mim. Hã? Não foi pedido pra mim fazer. Olha que interessante. Pela ignorância. Suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. A conta é minha. Mesmo assim, a bondade do alto, a disposição do alto em favor do meu prosseguimento, da minha caminhada, permite que isso seja atenuado. Não é? Nós sabemos que o plano aqui é copiado. Eita, tudo bem, parabéns. É copiado do plano espiritual, para que as leis sejam seguidas conforme a nossa necessidade. Não é assim? Mas você imagina a magnitude que está preparado, que foi construído ao longo desse período todo, de nossas 9.900, 10.000 é muito. Tá bom? Vamos lá? Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que assaldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Olha que coisa! Liquidação. Não é assim? De vez em quando a Previdência faz isso, não faz? O INSS faz isso. Ó, você vem cá, quita aqui comigo uns 3 anos, o seu patrão está garantido. É assim? Vai no SPC e fala assim, acabou, vou negociar a dívida, que o troço está, não, nós fazemos um negócio bom, você quita aqui, acaba. Quer bondade maior do que essa para conosco? Quer? Não é? A grande maioria se apresenta para nós de uma forma ainda mais densa, que nós reconhecemos, que eu reconheço, chamada enfermidade. Se isso se apresentar para mim de uma outra forma, vai ser muito difícil eu ter a compreensão de que seja verdadeiramente isso. É só aquilo que me dá uma pancada, aquilo que me afeta, aquilo que me derruba, que me desmonta. Aí é que eu vou parar para olhar. Ao invés de ter um olhar positivo, calmo, observador, não é? Não, é julgamento. Não, é meu, não é meu, não é meu, é do outro. Até eu tomar uma pancada. A hora que eu tomo uma pancada, que eu caio de 4, que eu pego no pé de Deus, eu falo assim, ah, meu Deus, esquece de mim. É assim? Não é? Comigo é assim, com você não sei, ninguém responde, eu não vou perguntar também não. Olha aqui, que coisa. Lembrei das parábolas, né? Vocês gostam de falar que eu gosto de uma parábola, né? O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás vivo. Sai dessa, meu cara. Sai? Olha, quando a densidade for menor do ar, e começar a subir, você pode saber esse órgão está pá. É isso? Já pensaram nisso? 1% da responsabilidade de tudo aquilo que eu produzi. Você quer uma liquidação melhor que essa? Não, mas como saber o que eu produzi para eu pagar? Vamos inverter. O que eu não posso produzir, o que eu tenho que deixar de produzir. Eu sei o que eu tenho que fazer? Por que eu não faço? Eliane, responde para nós. Eu sei tudo, eu só não faço. Não, e outro dia que a gente está na era do eu sei. Eu pergunto para os meninos assim, As vocês crianças, fazem né? aquilo, eles falam assim para mim, eu já sei. Eu falo, por que você não fez, menino? Pelo amor de Deus. Eu sei tudo. Quem de nós se atreve a levantar o dedo e falar assim, eu não sei o que eu tenho que fazer? Tá vendo como é que vai apertando o cinto? A coisa vai ficando feia? Eu sei tudo que eu preciso fazer.
Eu sei. E eu sei a hora que eu errei, mas eu já errei. Ah, também amanhã passa. Depois eu resolvo. É assim? Tudo passageiro, né? Aí eu penso, deixa pra próxima. É, na próxima, pois é, aí começa, né? Está respondido? Eu não respondi a sua pergunta, eu quero que você responda a minha e a resposta está dada. Agora tem que usar da inteligência, né? Porque o sentimento ainda é muito doloroso de ser mexido. Esse é um outro aspecto. É. Nós somos seres duais. Sabe não fazer. Né? Nós somos a dualidade. Fica lá. Fica lá. Né? Masculino e feminino, positivo e negativo, sombra e luz. É assim? O tempo todo. Girando. Todo tempo. Razão e emoção. É isso? Sentimento. Sentimento. Vamos pensar assim, ó, razão e coração. Para não dizer só sentimento. Razão e coração. A hora que o meu coração tem que ser compassivo, a minha razão vai lá e não deixa. Isso tem que ser primeiro. A hora que a minha razão tem que dar um basta, o coração mole e vai lá e não deixa. É assim que funciona? Comigo é. Comigo eu estou acostumado a ser ou a razão ou o coração. Na verdade, o que eu tenho que ser é os dois, é luz e sombra. Mas eu estou te dando um exemplo de eu ser os dois, na polaridade invertida para cada um. Quando o coração e os sentimentos estão certos, a razão é muito mandona, né? Vai lá e fala assim, tá! E ó, não é? Agora, quando a situação é inversa, o coração mole fica lá assim, não, você vai saber, né? Mãe com filho, não é assim? Né? Ninguém falou, né? Só que assim. É, Carol, sua mãe é assim com você? É. Se falar que não, eu não preciso responder, não. Desculpa. Ah, então tá. São movimentos invertidos. E essa dualidade, nós precisamos aprender a ter esse equilíbrio aqui, até eu me tornar um só. É isso? Achar o meio. Muito bem. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Na verdade, essa é a linguagem do que está escrito lá no Evangelho. Nós sabemos que não é assim, né? Na verdade, se não fizeres, a sua conta está ali, você pode ficar tranquilo. Mas a consciência cobra também, né? Esse tormento é da minha própria consciência. Sim, certamente. Aceitei. Essa bateria está acabando. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Pensa comigo. Eu me enfermei muito seriamente. A enfermidade chegou e acabou com a minha condição física num tempo muito rápido, muito curto. Em algumas orientações, muitas delas, eu já disse isso para vocês e digo de novo, o Espírito diz para nós assim, olha, essa é uma grande oportunidade de extirpar uma enfermidade que partiu do espírito à carne, não é? E em seu mata-borrão natural, que é o corpo físico. Não é assim? Isso. Verdade? E aí, ao invés de eu ficar agradecido, eu vou ficar o quê? Normalmente, revoltado. Rebelde. Isso. Aí eu vou sofrer. Fechou-se. Não é? Ao invés de encarar que é uma oportunidade minha de não ter que passar por isso uma outra vez, num outro tempo, o meu egoísmo não deixa. Isso falando de uma enfermidade física, mas eu tenho a psíquica, eu tenho moral, não tenho? Todas elas, cada uma em seu grau. A diferença é que a física, ela aparece e me impossibilita de um monte de coisa. Ela me paralisa.
as outras nem tanto. É assim? Aí eu vou me enfermar e vou empurrar. Vou ficar de mal. Que de mal de Deus. É assim? Ou não? É mais ou menos esse exemplo. O que é que ao invés de eu agradecer essa oportunidade bendita, que eu não sei, eu não posso julgar o que é que aconteceu, nas palavras de Emmanuel do Chico, é transitório, porque se apresenta aqui no humano, não é transitório, nós não vamos embora daqui. A vida real é lá, não é? Eu só não sei a data. Graças a Deus, que eu podia sofrer com isso. Mas um dia eu vou. Não é? Mas há como não sofrer, porque o Valde também sabia quando ia assim. Ele sabia. Nós só não sabíamos se ele enrolou para escrever o Viviane 4 livros ou não. É. Mas isso fica muito claro naquela fala de João, que conhecendo a verdade, ela vai nos libertar. Você, se eu sei o que acontece, que medo eu tenho do que acontece? E daí o guia dizer, eu quero conhecer a verdade sobre eu mesma. Seja ela qual for. Exatamente. Né? Saindo do humano, da minha, meu filho. Oi, André, tudo bem? Meu filho, meu marido, minha casa, meu, um N bem grandão. Né? Pois é. Tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Eu gerei um compromisso para mim. Não, vamos voltar. Para que é que eu vim parar nesse órgão? O que é que eu vim fazer nesse planeta? Hein? Você pediu para mim pagar. Eu pedi para você, é bom demais também. Você pediu para mim pagar, eu pedi para mim pagar. Beleza. Cada um de nós pediu para pagar a nossa dívida. Olhou o saldo do banco e falou assim, não, prisioneiro disso aqui. Pode financiar esse pedaço aqui que eu quito fácil. Eu sou prisioneiro disso aqui, eu devia estar do lado de lá, eu sou prisioneiro. Na próxima encadeação, eu não quero voltar mais. Esse aqui. O restinho fica para lá. Quando eu chego aqui, o que eu faço? Opa, Começa tudo de novo. Mesmo sabendo tudo que eu tenho que fazer. É isso? É. Pois é. Mas Deus é tão bom para nós, que Ele nos dá a oportunidade de repetir. Sejam 10 mil, sejam 20 mil, sejam tantas vezes quanto o universo durar. Enquanto os planetas em transição nos receberem. Não é assim? Nós sabemos que a Terra está mudando, graças a Deus. E aqueles que puderem vão ficar, e aqueles que não puderem vão para outro lugar. Cada qual na sua função, cada qual no seu passo. Nós somos todos indivíduos, parte de um todo. Não é assim? Com as nossas funções individuais e coletivas. Os nossos propósitos, as nossas responsabilidades individuais e coletivas, no lar ou fora dele, no trabalho ou fora dele. Não é assim? A pergunta que me ocorre muito é: por que lá em casa é mais difícil? Né? Não é possível. É porque ali está meio quietinho, né? Por que é que lá em casa as coisas são mais difíceis? Por que eu tenho tanto problema com o meu irmão, não tenho problema com mais ninguém? Tudo tão bem lá fora, né? Lá fora é tão tranquilo, né? Deus é tão bom para nós que fala assim, olha, se tem um problema que eu preciso resolver aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Aí você não vai esquecer. Vou tentar te ajudar. Vou colocar do seu lado. É assim? Então vamos lá. São ditosos porque se quitam e depois de haverem quitado, estão livres. Será que eu consigo imaginar para mim o que é estar livre? Não. Eu estou muito longe disso, né, André?
O que é estar livre? Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, estou achando que nós somos anjos, né? Botou a asa para o alto e avante, igual o super-homem. Jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, jamais, para nós, tem um termo de impossível, mas não é. Não é. Enquanto eu não tomar tenência, é assim? Enquanto eu não alinhar meus passos, como diz o Rodão, enquanto eu não apertar meu passo, eu vou continuar gerando compromisso. Eu posso atenuar alguma coisa de um lado e aumentar minha fila do outro. E para mim é o que acontece hoje. Como diz o pai também, parar de fazer cerca no brejo. Para de fazer cerca no brejo, para de bater enxada no mesmo lugar, que não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa. Eu ainda estou nessa posição. Ó. O dia que eu der conta, mesmo que não quitar, não gerar dívida, já está bom. Não é? Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa, inevitavelmente uma punição. Ó, isso é texto do Evangelho, tá? Do jeito que foi escrito lá atrás. Tá bem? Mas quando a gente pensa em punição, e a gente pensa na nossa consciência, eu penso na minha consciência. Sim. Mas não é punição, é responsabilidade. Eu devo a lei, não devo? Essa punição. A diferença é que quando, teoricamente, eu vou voltar, eu assumo que o pago quando puder, eu vou pagar na próxima. É assim? No que diz ali no primeiro parágrafo. Sim. Se porém... Nós convivemos com um irmão que nos foi um inimigo. Sim. Eu convivo com ele, eu paguei uma parte. Mas eu não o perdoo. Eu não levo ele o perdão, eu continuo devendo. Você não pagou nada. Eu continuo, eu levei a vida com ele uma coisa, eu paguei uma parte. Mas eu não perdoei o que eu tenho que fazer para ele, o perdão, viver essa vida toda e perdoar aquele irmão que me causou. Tem uma história que as meninas contam aí de quem que é, que era casado com não sei quem, como é que é? O homem que bebia. Aí a senhora que eu conheci, ela também já desencarnou. Aí o marido dela desencarnou, o seu João, e ela falou assim, e o João de vez em quando voltava lá e ficava falando com ela que tinha sido bom o casamento. Ela falou, meu Deus, ela pedindo a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tolerei esses anos tanto, todos o João, me deixa livre dele. Passei a nossa regra. Agora você volta para você amá-la. Mesmo não sendo inimigo, não é cumprir a obrigação, né? É o primeiro e o segundo mandamento. Não é assim? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu dou conta? Não é? Eu dou conta de amar alguém como a mim? Primeiro tem que me amar, né? Como Deus espera, né? Pois é. Pois é. Isso que eu já li, né? Cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa, inevitavelmente, uma responsabilidade e uma reverberação da lei. Esquece a palavra punição. Essa ideia do Deus punitivo era uma coisa que se escrevia lá atrás por objetivos daquela época. Não é? Deus quer que nós tenhamos tudo em abundância. Tudo, sem exceção. Assim como a luz desponta para nós através do sol todos os dias, Deus está disponível para nós da mesma forma. O problema é a minha sintonia em receber, a minha prontidão em receber. Não é assim? Tá certo? Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Entre essas faltas,
cumpre, se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para mim, Adriano? O que é que Deus quer de mim? Tem um ano que eu estou perguntando isso para nós, né? O que é que Deus quer para mim? Faça o que porque eu cumpro a lei com ele. Hein, Marilene? Responde? Sei. Você sabe? Ensinar eles da lei. É de mim. Mas quando que ele quer, como que ele quer, onde que ele quer, eu sei tudo. Ele espera de mim a prontidão. Não é assim? Vontade. A cada O quê? dívida que eu pago, eu acendo uma luz. Eu pagando toda, eu chego iluminado. É isso que ele quer que eu chegue lá. Iluminado, livre de todos aqueles pretos que eu tenho dentro de mim. Sim. A cada dívida que eu vou pagando, acendendo a luzinha. Qual? Sem endividar que outro. Sem endividar de outra. Eu vou acendendo. Quando eu chegar de lá, eu estou todo iluminado. Não queimou nenhuma lâmpada. No caminho, não teve que trocar a lâmpada nenhuma. Está tudo zerado, 100%. Passa no contador, passa na balança, o saldo é 100% positivo. Nós vamos chegar lá. É isso que ele quer de nós. Isso que ele quer de nós. Que tenhamos tudo. Tudo em abundância. Isso tem um livro chamado Voltei, de Chico Xavier com o irmão Jacó. Então ele fala que ele está na beira da praia esperando para ir junto. Aí chega vem uma mulher toda iluminada, ela tinha sido uma professora. E ele olha para ele, era negritude pura. E Jacó era um homem rico, espírita, conhecia, e quando desencarnou ficou lá na praia esperando. Ninguém mais do que a filha dele, de nome Marta, e Bezerra de Menezes vieram buscar aquela quantidade de gente para poder passar, porque tinha muita gente endividada. Aí aparece essa mulher cheia de luz. E era uma professora que tinha ganhado as luzes aqui na Terra. Tá? É assim que ele quer nós. Mecanismo? Tem. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. O problema está na execução, né? Talvez uma coisa boa da gente lembrar também seja a maneira com a qual Jesus nos ensinou a trafegar no momento da cruz, da crucificação. E não vê-la como um martírio, mas uma possibilidade de redenção. A simbologia. Isso. Uma visão bem atualizada do processo em que, quando nos é, então, trazida a nossa cruz, que a gente possa, como aquelas pessoas que o acompanharam, ficavam horrorizadas dele ficar abraçado à cruz. Não é isso? Mas aquilo era a forma de fazer a transição, de nos ensinar a pegar aquilo que é nosso e fazer a transformação, a transmutação daquela energia. A cruz era Acontece que quando acontece comigo e vem uma dificuldade, o que eu quero mesmo é me livrar dela. Toma, segura aí também. Só um pouquinho que eu vou ali. Não? Exatamente. A cruz para ele é a porta, o meu caminho. Não posso abandonar. Não é? Nicodemos, que não foi bobo nada, foi lá e falou assim: eu vou pegar um pouquinho para você toma um larzinho e eu te devolvo ela de novo. Mas eu aprendi quanto pesa uma cruz. Pois é. Logo, se murmurarmos nas aflições, se nós aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, olha, merecido, eu tenho que sair do lado humano, que é, o que é que eu fiz para merecer isso? Pobre de mim. Por que Deus fez isso comigo? Não é assim? Será que eu sou tão ruim assim que eu mereci isso? Não é? E isso é reverberação da lei, é possibilidade desta prova se apresentar para mim no momento em que eu já estou apto a enfrentá-la. Olha como é que muda a perspectiva. Não é? Quando eu sou criança, quando eu aprendo a engatinhar, é uma dificuldade, não é? Eu caio, dou cabeçada, machuco, enfio o dedo em tomada, mas eu aprendo. Depois o da caminhada, depois o da alfabetização, e assim sucessivamente. Verdade?
Se não tivesse um processo, onde é que eu estava? No chão. No chão. É só mais uma dificuldade reverberada por uma coisa que eu fiz. Não me importa, graças a Deus, Deus não me permite saber o que é. Senão talvez eu não desse conta de encarar. Tá certo? E fala assim, toma filho, chegou a hora. Faz só esse pedacinho. Carrega pra mim. Vamos dizer para comer um pouco por cada vez. Essa é a mentalidade, esse é o raciocínio, essa é a polaridade que ela se apresenta, e não o contrário. Não é? Consegue perceber a diferença? Não é? O sentido, a direção é a mesma, mas o sentido é contrário. A polaridade passa a ser positiva, uma oportunidade minha de resolver uma questão minha com o homem lá em cima. É assim? Aqui, ó. E como algo devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher no sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Olha, isso para mim, na forma material, é pagar o valor mínimo do meu cartão de crédito. Não é? Ah, você tem o mínimo. Ah, vou pagar o mínimo. Mês que vem ele vem e já reverte. É assim? É uma simbologia baratinha, boa para nós. É a mesma coisa. Perguntas, né? Vocês acham que vocês já saíram daqui sem perguntas, né? O que eu posso fazer para tentar me enquadrar? Ó, enquadrar, hein? Ó, enquadrar. No processo da lei divina, de forma adequada. O que eu posso fazer? Seguir o Evangelho? Se eu seguir o Evangelho, se eu seguir o Sermão da Montanha, acabou, estou bonito. Não é? O que eu posso fazer? Eu preciso de coisa mais simples, mais básica. Através do trabalho mesmo. Ser justo com o meu semelhante. Perceba? Para eu ser justo com o meu semelhante, eu tenho que ser justo primeiro com quem? Comigo. Isso mesmo. Só posso oferecer ao outro aquilo que eu tenho. Perfeito. Perfeito. Você levantou a mão. Refletir sobre minhas ações. Antes ou depois? Se for antes, depois. Antes, né? É porque só refletir não vai adiantar, né? Não se revelar, né? Hã? Não se revelar. Não me revelar. Resignar é a proposta. É a proposta. Mas resignar é eu acolher aquilo que se me apresenta. Sem julgar, reconhecendo que aquilo é meu, que veio num momento propício, sem culpado, sem direcionamento. É me conhecer, né? Sim. Saber como é que eu reajo e ajo Sim. perante as situações. Pensa comigo. Eu tenho memórias passadas? Não. A maioria de nós não, né? Tem. Se alguma coisa se me apresenta, não é? Primeira coisa, o que eu fiz? O que isso está fazendo aqui? Por que isso está aqui? Se eu não me lembro do passado, por que aquilo que vem do meu pretérito eu quero saber o que é? Não é? Para quê? Perda de tempo. Não é? É pegar a proposta que vem e dar uma nova resposta. Sim, né? uma resposta diferente. É. A cada situação que se me apresenta, eu preciso ter uma resposta diferente, positiva, com a polaridade correta. Não é assim? É. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Muita oração, muita luta, muito jejum. Muito jejum, né? Muito trabalho, muito conhecimento. Sim. Aí eu coloquei umas sugestões aqui, da minha cabeça, obviamente, né? Minhas. Reconhecer a enfermidade. Enfermidade não é necessariamente aquilo que se me apresenta no físico. Tá? Eu posso ter distúrbios de várias naturezas, todas oriundas do meu espírito e manifestas na carne.
É assim? E algumas ainda no espírito esperando a oportunidade. Verdade? Outra coisa que eu vejo, leio com frequência. Nosso DNA está repleto de enfermidades. Repleto. Tem todos. Tem de tudo. A questão é, chegou no ponto dela se manifestar? Pode ser psíquica? Pode. Pode ser moral? Pode. Pode ser mental? Pode. Pode ser física? Pode. Não importa.